para falar para os irmãos que toda a Irmandade de Belvedere, mesmo os que não podem estar aqui, por causa dos lugares, das restrições, estão seguindo da casa, estão muito felizes com a visita dos irmãos aqui. Tá bom? O irmão Francisco pediu, o irmão Ernesto, falar que vocês são enviados de Deus entre eles. Dio sia lodato. Amém. Irmão, podemos dizer aos caros irmãos que falta tempo de contarmos tudo o que Deus fez. É muito grande. Construções enormes, coletas grandes, nada faltou. Deus abençoou, os batismos funcionaram. Só não tivemos santas ceias, mas Deus preparou a mudança também na Santa Ceia, que vocês estão informados. De maneira que passaremos isto amanhã ao ministério. De maneira que a obra, irmão, nessa época, e esses cultos online que Deus preparou de se realizar lá em São Paulo, nas quartas, nos sábados e nos domingos, as notícias que nós temos, o povo ouvindo a palavra, sentado em suas casas, com as irmãs com véu na cabeça, outros sentadinhos de paletó e gravata, esperando a hora do santo culto, muitos e muitos foram selados com a bendita promessa do Espírito Santo. Outros foram libertos de enfermidade, curados na hora pela palavra. De maneira que, irmão, daquilo que se desenhava uma situação desastrosa e de desânimo e de um mal muito grande, irmão, é o que a palavra de Deus diz. Tudo proporciona e tudo vai para o bem daqueles que servem a Deus. Para Deus, Ele nunca fez mal para a humanidade. Ele sempre cuidou da humanidade. Até as enfermidades, até as pandemias, para algum é difícil, para outro é a benção. Alguns irmãos nossos tiveram dificuldade em manter os seus pequenos comércios ou as suas situações financeiras. Mas, irmão, em compensação, outros ficaram ricos. Outros ganharam dinheiro que não vencia atender o seu negócio. Então, irmão, é Deus que escreve, é Deus que faz. E a nós, que diz a palavra, tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos com isto. Pronto. E a pandemia já vai indo embora, Deus tem abençoado, e nós estamos muito felizes, e Deus pôs no coração de vir aqui visitar os irmãos. Tivemos com os irmãos em Portugal, no domingo, na segunda, na terça, em reuniões, e ontem passamos ali por Codonho, congregamos com os irmãos Santino e o outro, o grandão lá, a Giovano, e também outros irmãos ali congregamos com ele, e hoje, de manhã, já arrumamos para cá, porque tem que passar em Belvedere. Não pode deixar de passar em Belvedere. Então, Deus preparou, viemos aqui, estamos muito contentes. Vocês têm uma caridade, vocês são igual no Brasil, viu? Tem muita caridade, muito amor, tem sorriso, são alegres, são felizes. Vocês são italianos? Nós também somos, é por isso. Italiano é gente boa, irmandade. Então, Deus que abençoe todos vocês e que Deus continue iluminando e levando a obra para frente. Então, por tudo dou graças a Deus e Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, vamos aguardar que por um dos servos de Deus, o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Francesco,
Irmão Ernesto, bene, vem ler a palavra, vem. Francesco, Nabi, ali é Barone, tem a palavra, Domênico, irmão Pedro, palavra, outros diáconos que aí estão, Senhor, põe avante a palavra, venha ler, vem. Venha que a Irmandade tem prazer de ouvir. Nabi, conselho. Toninho, irmão Jonathan, outros irmãos que aí estão. Giovanna. Glória a Deus. Bem, muito bom. Glória a Deus. Vamos ler no livro do Apocalipse, é de São João, ou de João, aquela carta que fala a porta que abro. 3, no 7. Ah, está aqui, Deus que abençoe. Vamos ler 3 do livro de Apocalipse, é o último livro no Novo Testamento, o Apocalipse de João. No verso 7. Já abriram? Aquela senhora lá, ajuda ali. Encontrou, senhora? Todos já acharam? Todos? É bem no fim da Bíblia, isto. Obrigado. Vamos ler. No verso 7, a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei, e os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não são, mas mentem, e os que fazem que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a minha palavra, a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estes versos. Todos nós temos ouvido, todos nós temos a audição, mas não é todos que ouvem a palavra de Deus. Ele escuta, mas não guarda. Não ouve o que Deus dá, a mensagem sábia, a mensagem que tem vida. O Senhor mesmo Jesus Cristo diz, eles têm ouvido, mas não ouvem. Olhos, mas não veem. E o que era? Ele não via com quem? Via o Cristo como homem, mas não via o Cristo como o Filho de Deus. Ouvia, mas não descia o coração. Não entendiam. E esta coisa de entender a palavra de Deus e ouvi-la e pô-la em prática, isto é por revelação de Deus. É por revelação de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos em 10 de São Lucas. Eles não ouvem. Eles estão... o Senhor disse, bem-aventurados são vocês que ouvem a minha palavra e a entendem. Porque muitos ouvem e não entendem. Mas ele disse depois aos discípulos, a vós é revelado. Esta coisa é profunda. Não é ouviu e entendeu. Se Deus não revelar o mistério da salvação e da vida eterna, ninguém se torna crente. Mas a hora que entende, por revelação de Deus, pelo Espírito de Deus, aí ele passa a ser filho de Deus, herdeiro junto com Jesus Cristo. Porque a palavra mesmo fala, o homem, pelo Espírito que está no homem, entende as coisas dos homens. Mas para entender as coisas de Deus, é preciso discerni-la pelo Espírito de Deus. Então veja que quando duas pessoas falando o que comumente acontece, as pessoas se dão muito bem. Nós até chegamos a dizer, vamos falar de marido e mulher, esposo e esposa. Os filhos, muitas vezes, querem encontrar uma brecha no pai ou uma brecha na mãe, mas depois eles veem que não muda, não adianta falar. O pai e a mãe é o mesmo espírito. Eles estão tratados... Senhor, banda por esta palavra, nesta noite, receba de Deus o Espírito de Deus para entender os mistérios de Deus, para poder anunciar a graça, para poder servir a Deus em novidade de vida. Gente, irmãos e irmãs, ser crente não é penitência, ser crente não é sofrimento, ser crente é glória. Ser filho de Deus é ser herdeiro dos bens eternos. Olha, escute isso. Que é melhor? Sair desta terra com alguma esperança
ou sair sem nada? Vamos falar direto e reto. Todos nós vamos deixar esta vida. Mais novo, mais velho, sadio ou não, em alguma casualidade, em alguma ocorrência danosa, podemos deixar esta vida. E o que é melhor? Sair daqui sem nenhuma esperança ou sair daqui com esperança? E a esperança custa caro? Quanto custa a entrada do céu? Fica sabendo, nada, nada. Então, é melhor se prevenir. Se previna, que o fim vem, a vida acaba. E quem não tem esperança, despede-se dessa vida com terror, com medo da morte. O cristão não. O cristão não despede da vida com medo da morte. Ele vai à sepultura. Para isto aqui, notem bem, para dormir, pois ele dorme na esperança. Qual o soar da trombeta? No dia de Cristo, que é o dia da vinda dele, que é o dia de Cristo, no dia que Cristo se manifestar, os que estão na sepultura acordarão. Por que que acorda? Porque não está morto, está vivo, esperando a vida eterna. Então, irmão, Senhor Jesus disse pelo Espírito a João, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, que quem fala com a igreja é o Espírito de Deus. Nós, meras embalagens. Como é aquele microfone, assim é o homem. Quem fala atrás daquele microfone é o homem que tem vida. Quem fala atrás de nós é o Espírito de Deus que tem vida. Então, quem comunica com a igreja não é o servo. Quem fala e prega a palavra não é o servo. Ele sendo guiado por Deus, ele é usado pelo Espírito de Deus. E que fala a palavra do Espírito de Deus. Jesus Cristo disse, eu estando junto com meu Pai, vos mandarei o Espírito Santo Consolador. O que ele ouvir de mim e do meu Pai, isso ele vos fará saber. Então, nós não temos ligação com ídolos, não temos ligação com o espírito dos mortos, não temos ligação com a idolatria, ídolo feito pela mão do homem. Nós temos direto comunicação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é divino. Isso é glorioso. Anuncia, irmão, que a vida eterna está perto. Quanto custa? Nada. Tem sacrifício? Nada. Tem que fazer alguma promessa? Nada. O que tem que fazer? Vem aqui e ouça a palavra. Se Deus te chamar, você se batiza. Se Ele não te chamar, é porque Ele não te revelou. Mas se entender a palavra, você já não é mais da terra, você é do céu. Entenderam? A palavra de Deus é muito simples, ela é pura. Desculpa. Então, queridos irmãos, quem tem ouvido, ouça. Está ouvindo? Mas está ouvindo a minha voz? Se estiver ouvindo a minha voz, ainda está na fraqueza. Mas se você estiver ouvindo essa voz que estou dizendo, falando, e daqui
está descendo no coração, aí tem vida. Se ouvir só a palavra, pela explicação, e não crer que é Deus, nada aconteceu. Mas se ouvir a palavra e dizer, é Deus falando, ela acha lugar no coração e produz fé, caridade, amor, boas obras, paciência, ajudar os outros, falar bem, comportar bem. É isso que a palavra traz de riqueza. Essa é a riqueza de Cristo. O mundo ainda prega. Os evangélicos de muitas denominações ainda prega que Cristo é carro, que Cristo é casamento, que Cristo é conta bancária, que Cristo é propriedade, e que Cristo vai dar casamento, emprego bom. Cristo não falou nada disso. É tudo invencionismo de pregador. Cristo é vida eterna. Cristo não veio ao mundo rico, nasceu na manjedoura, pobre. E ele mesmo confessou, as aves têm ninho, as raposas convivem, eu não tenho de reclinar a cabeça. De muitas cidades foi tocado, de muitos lugares foi irmão posto para fora, ninguém o recebia. E estava enriquecendo, e era pobre. Com o que ele enriqueceu? Com aquilo que ele pregou do novo céu, da nova terra, do perdão dos pecados, que ele pregou de riqueza. Se você crê no meu nome, te dou vida eterna. Deixa essa vida que eu te dou outra lá. Essa foi a riqueza. E qual é a maior riqueza que o homem, o ser humano pode ter? É dinheiro? Isso, o ricaço e os grandes também morreram de Covid. E alguns pequenos saíram com vida. Também morreu os ricos. E as grandes fortunas também chegou e foram ceifados. Por quê? O dinheiro não valeu. O dinheiro não é valor para dar vida. Mas Cristo dá vida. Como é que ele dá vida? Crê nele, vamos à sepultura, na volta dele ressuscitaremos para uma vida eterna. E ele mesmo confessou. Alguém vendo ele carregando a cruz ou sofrendo alguma agressão sobre o seu corpo, alguém exclamou, falando com muita piedade, bem-aventurado o ventre que te gerou, abençoando ele. Outro diz, bem-aventurado aquela que te amamentou. Ele virou e disse, mas bem-aventurado é quem escutar minha palavra e guardar, esse vai para o céu. Não é bonito? Não é lindo? É isto. Para ser crente, precisa muita coisa, não. Entrega o coração a Deus e Deus vai moldando a vida. Se tem algum vício, tem algum erro, alguma coisa, não se preocupa. Quem limpa nós é Deus. Por isso que ele falou aqui, a parte quando ele saiu da morte, que ressuscitou, ele disse, João, eu pus uma porta diante de ti e ninguém pode fechar. Essa porta estava fechada. Essa porta que ele se refere é a porta da vida eterna. No erro de Adão, fechou a porta da eternidade.
Adão perdeu o direito de ser eterno. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. A imagem ele ficou, mas a semelhança, ser igual a Deus e eterno, ele perdeu. Então, a porta se fechou no erro de Adão. E ela foi só se abrir, onde ela tornou a abrir novamente, foi na morte e na ressurreição de Cristo. Ali ele morrendo, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, a porta se abriu novamente. Quem crê nele tem vida eterna. Na figura de Adão, ninguém tinha vida eterna, mas em Cristo tem vida eterna. Então, ele diz, a porta que eu abri, ninguém fecha, e aquela que eu fechar, também ninguém abre. Querendo dizer com isso, aquele que eu quiser salvar, eu salvo. Quem eu não quiser, não será salvo. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, tudo é por ele, é por ele. E nenhum homem e nem mulher se salva se não for por Cristo. Esqueçam que não tem outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quando alguém encontra Cristo, encontra 3 coisas fundamentais para a sua fé. Encontrou o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Siga o que ele fez, faça o que ele fez, chegamos lá. Caminho, a verdade, porque a mentira entrou no mundo lá em Adão pelo diabo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem me encontrar, encontrou essas 3 coisas. A vida, que é vida eterna. Entenderam, irmão? Então, é muito simples. Ele diz, a porta que eu abri, ninguém fecha. E aquela que eu fechar, também ninguém abre. Essa porta, há muitos pregadores nossos que entendem esta parte como uma porta daquela ali. Aquela é uma porta, é uma passagem, aqui é uma porta, ali é uma porta. O que é porta? Porta é uma passagem, um vazio que dá para se passar, abre a hora que quer. Ele disse, eu sou a porta. Quem quiser ir para o céu tem que passar por essa porta. Essa porta aqui, vamos pôr o nome dela agora simbolicamente, a porta para a entrada de um bem grande. Quem quiser ir para lá, não precisa arrebentar a parede aqui. Precisa quebrar o prédio. Vai na porta. Vai na porta. Você quer ir para lá? Não vai atrás de penitência, atrás de promessa, atrás de espírito dos mortos. Não vá quebrar nada. Não vá desarrumar nada. A porta está feita. A porta é Cristo. E ele diz, a porta de salvação que eu abri para o mundo, o maligno não fecha mais. E ele testificou isso com grande propriedade, com uma maneira muito santa. Ele diz, falou para João na ilha de Páscoa, eu tenho comigo agora a chave. Olha o que ele falou. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Por quê? Esta chave foi na mão dele e ele arrancou do maligno. Porque quem dominava, mandando, ou jogando, ou esquecendo a humanidade na sepultura, era a morte e o inferno. Da morte e do inferno e da sepultura, ninguém se livrou. Todos vão nela e nela ficarão todos. O cristão não. O cristão, quando ele termina a vida aqui na terra, ele dorme. Dorme. Quando trata essa palavra dorme, não está falando que está morto.
E nem está falando que ele morreu. Ele dorme na esperança da vida eterna. Se ele dorme, eu deito hoje para levantar amanhã de madrugada, estou dormindo. A hora que desperto o relógio, eu acordo. E estou vivo. Não é isso? Então, nós vamos à sepultura dormindo, meus irmãos. Morte para cristão não é morte. Ouça, morte para o cristão não é morte, é passagem desta vida para a vida eterna. Que coisa santa que Deus fez. E se isto fosse vendido, os ricos tinham comprado todos os lugares, a pobreza já estava na fila há milhares de anos. Mas ele não diz, aquele que tiver fé, guardar minha palavra, for fiel até a morte, eu dou a vida eterna. O rico não é fiel. Não é que não temos irmãos ricos. Os que confiam em dinheiro, Deus para ele é. Mas o pobre não. O pobre, se ele precisa, ele glorifica a Deus em todos os momentos da sua vida. Se ele vai pegar um ônibus, aí um circular para ir para outro bairro, ele procura nas moedinhas de euro, se falta ali uns 50 centavos, 20 centavos, ele começa a clamar a Deus. Meu Deus, não tenho 20 centavos para pagar o ônibus. E agora vou ter que ir a pé, está frio, está chovendo, tenho que chegar, tenho que buscar a criança na creche, meu marido vai chegar, não tem comida ainda para ele. Começa a clamar a Deus por causa de 20 centavos. Ele começa a pedir a Deus. Por isso que o reino do céu é dos pequeninhos. Clame por Deus. Clamemos por Deus, por todas as necessidades que temos. O rico, se ele não gosta da cor do carro, ele troca em seguida. Me manda outro que esse eu não quero mais. E o trabalho que tem é mandar debitar na conta da agência. O resto está tudo feito. Não há problema para o rico, mas para o pobre. Um pequeno comprimido é um problema grande, porque não tem o comprimido. Mas ele tem fé em Deus e clama por Deus, e Deus lhe aparece. Então, o reino do céu também é dos pequenos. Façamos pequeno para ser grande diante de Deus. E a palavra desta noite é isto aqui. Senhor colocou uma porta diante da humanidade, a porta da salvação, e ninguém fechará. Ninguém fechará. Então, o conselho da palavra é esta. É a palavra de Deus rica. É a parte da palavra abundante. A parte da palavra que leva o homem ao maior prêmio que ele pode imaginar. Ter uma vida. Essa aqui não é de tristeza, tem enfermidade, quantas coisas, quanta tristeza passou essa irmandade aqui de Belvedere, em situações que tiveram aí para trás. Choraram, lastimaram, foi difícil de compreender. Calma, irmão, nós estamos vencendo este mundo. Nós vamos sair daqui vencedor. A porta está aberta. Creia na palavra, ore ao Senhor, busque a Deus, sirva de coração. Pus uma porta diante de ti. Essa porta que pus diante de ti é Cristo na nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Quem vem agradecer a Deus? Francesco, papai. Vamos agradecer a Deus.